Olá, seja muito bem-vindo ao Tá na Rotina Podcast. Aqui nós compartilhamos reflexões, experiências conjugais que servem para alimentar a vida a dois. E se você acredita que o amor se constrói nas ações do dia a dia e deseja continuar cuidando do que você construiu, fique conosco, porque esse canal é Para você, tá na rotina toda terça-feira às 9 horas e toda sexta-feira às 19 horas, exclusivamente para você. E como de praxe, vamos abrir com o nosso versículo, que a gente acredita que o casal, quando eles estão amparados um ao outro e ambos, ele resistirá. E Eclesiastes 4:12 diz o seguinte: um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem se defender. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. E o tema de hoje nós vamos trazer sobre o perdão do que nós costumamos dizer no nosso dia a dia e nós não temos a compreensão que podemos, né, acabar ferindo o sentimento do nosso cônjuge. É verdade, nós vamos mergulhar nesse tema que é essencial para qualquer relacionamento, que é essencial para a manutenção de qualquer relacionamento. A arte do perdão, nós vamos conversar sobre esse tema e é uma ferramenta poderosa para a reconciliação e o vínculo do casal. Verdade, especialmente naquelas situações do dia a dia, né, meu amor, que nos machucam, porque falamos sobre palavras que magoam e essas atitudes podem acabar desvalorizando o nosso cônjuge, sem que a gente possa perceber. E como nós seguirmos em frente através do perdão? Vamos em Mateus 18, 21 e 22. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus lhe respondeu: Digo a você, até 7, mas até 70 vezes 7. Capítulo 18, versículo 21 ao 22. Hoje nós vamos desmistificar algo que muitas vezes é mal compreendido, mas que tem um poder imenso na vida conjugal. No seu relacionamento, o perdão é uma ferramenta. Rainha, vou te fazer uma pergunta. Como que você definiria o perdão no relacionamento? Perdão é essencial, é uma chave essencial para a gente manter o nosso vínculo, porque diariamente a gente fere e a gente é ferido também. Só que muitas vezes a gente só enxerga a posição do que nos feriu. A gente não tem a capacidade de perceber que a gente fere. E é fundamental entender que perdoar não é o mesmo que esquecer. Perdão não é esquecimento. É a gente simplesmente opta, tem a clareza de que a gente foi ferido, mas a gente prefere deixar a mágoa e seguir em frente. O perdão, ele é uma ação consciente. A gente tem ciência, mas a gente decide que aquela dor não vai mais continuar nos envenenando. A gente decide escolher deixar a mágoa de lado e avançar. É isso mesmo, meu amor. São coisas que são ditas no nosso dia a dia, às vezes no momento da raiva, mas que o perdão é extremamente importante. Às vezes nós não conseguimos pensar no poder que o perdão tem para o nosso cônjuge. E muitas das vezes nós, no dia a dia, geralmente pelas aquelas questões de trabalho,
Exatamente, minha rainha. E por que o perdão é tão importante? Às vezes, as pessoas pensam que perdoar é um favor para o outro, mas na verdade é um presente para si mesmo. Tem um versículo que diz assim: E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, porque para também o Pai Celestial perdoar os nossos pecados. Mas se vocês não perdoarem, o nosso Pai Celestial não perdoará os nossos pecados. Olha como esse versículo é fortíssimo. Nós temos que ter a consciência de perdoar o nosso cônjuge. Tudo bem que no dia a dia nós temos muitas atividades, correria do trabalho, mas nós temos que nos policiar dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, em relação ao nosso cônjuge. Porque, claro, vamos vir talvez com muitas coisas que ocorreram naquele dia, uma certa raiva, uma certa frustração, mas quando nós entramos no nosso lar, é onde nós encontramos o amor do nosso cônjuge, o amor que devemos ter a consciência. Chega na esposa, ela está lavando uma louça, ela está fazendo uma tarefa, mesmo que eu esteja cansado, eu tenho um pouco de sensibilidade. Tem um dito popular que diz que o perdão, ele é o veneno, o não perdoar é o veneno que a gente toma esperando que o outro morra, né? E o interessante do versículo que você leu para gente é que o perdão, ele é uma condição, ele condiciona a gente perdoar o nosso próximo para que o nosso Pai nos perdoe também. Então, ele é condicional. Ele é algo que a gente precisa exercer para o nosso bem, porque quando a gente não simplesmente perdoa, a gente amarra uma âncora em nossas mágoas, em nossos ressentimentos, que isso simplesmente nos impede de avançar. A gente fica ali remoendo, remoendo, remoendo aquele mal que aquela pessoa nos fez e a gente é incapaz de avançar em um relacionamento. E isso, na realidade, essa remoção, ela só faz mal para a gente mesmo, porque o outro está lá, ele está seguindo, ele está dando continuidade com a vida dele. E a gente está simplesmente paralisada porque a gente não consegue perdoar. E isso, em nosso relacionamento, é um fator de distanciamento, é um fator de murmuração, é um fator que muitas vezes faz com que a gente acabe falando mal do nosso cônjuge para outra pessoa, porque a gente não digeriu aquela ofensa que o nosso cônjuge nos praticou mas a gente está remoendo, a gente precisa colocar isso para fora. A gente precisa se livrar dessa dor, porque essa dor psicológica existe, ela é real. E quem sofreu vai lembrar daquela dor. Mas aí, esse versículo, ele nos estimula a perdoar, para que o nosso Senhor também nos perdoe. Exatamente, minha rainha. E o mais importante do perdão é a escolha que eu tenho de perdoar. Não é uma fraqueza, e o mais importante, minha rainha, o perdão é uma escolha. Não é uma fraqueza, porque eu tenho que decidir perdoar o meu cônjuge. Não estamos falando de traição aqui, tá? Não estamos falando de traição, nós estamos falando, esse tema é extremamente importante, porque o que nós estamos trazendo como perdão são as coisas que são ditas no nosso dia a dia que nós não conseguimos mensurar, que acaba magoando o nosso cônjuge. Às vezes uma palavra ríspida, às vezes uma palavra grosseira, que nós acabamos tendo com o nosso cônjuge. Eu chego dentro de casa, você fala alguma coisa comigo e eu já sou ríspido com você. Você está esperando uma ajuda do seu marido para alguma manutenção na casa e eu sou ríspido com você. Isso vai criando feridas no decorrer do dia que magoam. E a gente não tem essa percepção.
porque simplesmente sai. Sim, e do ponto de vista científico, a dor física e a dor emocional, elas atingem o mesmo ponto no cérebro. Então, a dor emocional existe e ela dói sim. Muitas vezes, a gente, na nossa rotina, no nosso estresse, a gente não se dá conta o quanto que a gente fere e o quanto que a gente é ferido no relacionamento. E se a gente não perdoar essas ofensas, que muitas vezes é no automático, muitas vezes são pensamentos que já estão ali tão enraizados que acaba saindo no automático, palavras, às vezes a pessoa é altamente reativa e acaba falando sem perceber. E se a gente não colocar a prática do perdão, gente, vai ser difícil seguir a construção desse relacionamento. É porque vai virando uma bola de neve no decorrer do dia. Exato. E o indivíduo, o cônjuge, vai ficando cansado. E o ideal é não deixar essas situações acumularem no decorrer do dia. E o perdão, ele exige coragem de enfrentar aquela dor emocional, aquela dor que foi causada. Ele exige coragem de você reconhecer aquela emoção, de você reconhecer o que está lhe causando essa dor. Então, você decidir perdoar e a partir daí, com essa decisão consciente, você decide a não mais se aprisionar pela raiva. Você decide que você está no poder daquela situação. E aí você começa a simplesmente conversar com o seu cônjuge. Olha, isso me feriu. Eu gostaria que você falasse comigo dessa maneira, ou eu gostaria que você mudasse sua atitude com relação a esse ponto, a essa situação. Porque vamos imaginar. A mulher está em casa, levando o filho para a escola, fazendo todas as tarefas. Ocorre uma situação, o marido chega, a janta não está pronta. Ele já chega falando horrores. E ela fala: Poxa, amor, não tive tempo, fiz isso. E ele responde: Você não fez mais do que a sua obrigação. Que essa palavra, você não fez mais do que a sua obrigação, não iria machucar. Machuca, porque o importante de nós, como cônjuge, nos colocarmos no lugar do nosso cônjuge. Porque a partir do momento que nós vamos ter uma ação, você vai ter uma reação. E aí, dependendo do que eu vou escutar, vai virar uma briga desnecessária. Porque eu posso muito bem chegar e reconhecer o seu trabalho, o seu esforço. Porque nós, lá fora, no nosso trabalho, vamos trabalhar em equipe. E o engraçado, né, que quando nós fazemos parte de pessoas, cada pessoa tem a sua tarefa para fazer o projeto dar certo. Nós temos um chefe ou vários chefes. Nós temos que nos dar muito bem naquela equipe. Nós temos que fazer com que aquele trabalho, as coisas aconteçam. Dentro desse grupo de pessoas, alguma pessoa está com dificuldade de fazer uma tarefa e eu tenho expertise para realizar tal tarefa, eu vou fazer essa tarefa, correto? Vou fazer essa tarefa. Agora, por que quando chega dentro de casa com o nosso cônjuge, isso parece que não existe? É simples. A criação. A gente às vezes fica muito presa nos papéis. E os papéis são importantíssimos. A gente tem que olhar além dos papéis. A gente tem que olhar com amor, a gente tem que olhar com empatia. A gente tem que olhar com compaixão, porque esses pequenos conflitos, eles ferem muito. Eles promovem um distanciamento absurdo do casal. E muitas vezes, dentro desse afastamento, eles acabam não tendo, já que estão afastados, para que falar? Porque se for falar, vai promover mais conflito. Se for falar, vai promover mais desavença. Se for falar, vai promover mais descontentamento dentro da relação. E aí é mais fácil o quê? Cada um se recolher no seu mundo, cada um se recolher nas suas emoções, nos seus pensamentos e remoendo tudo aquilo que foi discutido, que foi dito e não foi dito, e
vai gerando mágoa, vai gerando ressentimento, você vai tomando aquele veneninho e o relacionamento fica como? A gente deixa essas mágoas, esses sentimentos se acumularem no decorrer do dia ou no decorrer da semana. Nós não temos a consciência de interpretar que o nosso cônjuge não está bem, né? A gente simplesmente deixa passar ou varre para debaixo do tapete como se tudo estivesse bem, mas não está bem. As suas expressões corporais, Sim. né? A cara fechada, a cara amarrada, um bom dia que já não é dado, o se comunicar apenas quando você falar e olhe lá. Por quê? Está se acumulando essas feridas no decorrer da semana. E aí nós não temos a percepção de reconhecer que estamos errados, de reconhecermos que estamos ferindo a pessoa que nos quer bem, a pessoa que nós amamos. Quando a gente sai do trabalho, das nossas tarefas, um lugar seguro é aonde? Nosso lar. É o nosso lar. Nosso lar. Mas antes do nosso lar, o quatro paredes. Tira o quatro paredes. Aonde que vem o desejo de voltar para casa? A nossa família. A guerra está acontecendo, guerra. Tá tudo explodindo. Nós queremos sair imediatamente, quer seja de onde estivermos, e ir para onde? Para casa. E além de ir para casa, nós queremos fazer o quê? Pegar a nossa família e proteger a nossa família. Então, por que não termos o reconhecimento que estamos errando, de parar para conversar com o nosso cônjuge e dizer: meu amor, seja ele ou seja ela, meu amor, talvez eu me equivoquei em algumas palavras, estou aqui para pedir perdão, vamos conversar? Sim, mas aí a gente também tem que ver se esse é um perdão genuíno. Você tem um ditado que você fala muito para o nosso filho: depois do erro cometido, não adianta pedir desculpa. Você sempre fala isso para o nosso filho, sempre para ele se vigiar, porque erros vão cometer. É fato, a gente comete erro todo dia, mas para ele se vigiar para evitar erros, porque dependendo do erro que ele cometa, a desculpa não vai adiantar. A desculpa não vai. Então, assim, a gente também tem que analisar esse perdão genuíno. Se essa pessoa ela está pedindo perdão porque ela está arrependida de fato. Porque o perdão ela promove mudança de comportamento. Sim, Quando o outro se arrepende do que fez e ele vem verdadeiramente pedir perdão, ele muda o comportamento dele. Ele deixa, se ele falava algo que magoava, ele deixa de falar. E o outro, se perdoou também, é lógico que vai ficar com aquela resistência, porque criou uma mágoa, criou uma ferida. Então, houve uma quebra de confiança, houve uma quebra ali. E até ele conquistar essa confiança novamente, vai ter um caminho a percorrer que vai ser de reconstrução, mas ao mesmo tempo de fortalecimento para ambos. Porque é muito engraçado. Hoje em dia é muito cômodo você simplesmente pedir o perdão, mas você não se arrepender. Virou algo verbalizado da boca para fora, mas sem mudança. não, o perdão ele tem que vir da atitude. Eu querer me corrigir, tem que vir disso. Porque se eu apenas disser para você que eu te pedi perdão hoje e chegar no dia seguinte e ser ríspido com você, não adiantou te pedir perdão. Não adiantou nada. Se eu chegar no dia seguinte, você tá limpando a casa, que é uma tarefa difícil, é muito trabalho. Cheguei do meu trabalho, põe os pés em cima da cadeira, tô vendo a televisão e você tá ali com aspirador de pó limpando a casa. O que que valeu eu te pedir perdão pelo dia anterior? Tipo, se eu, Nada, a partir do momento eu não tive a atitude de me corrigir, nada. não adiantou de nada. Ele tem que vir acompanhado de uma mudança de comportamento. Se você verdadeiramente se arrependeu dos seus atos, se você verdadeiramente se arrependeu da sua atitude, ele precisa vir acompanhado de uma mudança de comportamento. Porque é o que você fala sempre para o nosso filho. Depois do erro, dependendo do erro, não adianta pedir desculpas, porque você erra
nesse comportamento hoje, você erra nesse comportamento amanhã, você erra nesse comportamento depois. E todo dia, desculpa, desculpa, desculpa. Que desculpa é essa que não mudou o comportamento? É cumprir no protocolo? Não. Tem que haver um arrependimento genuíno. E para esse arrependimento genuíno acontecer, a gente precisa de Deus. A gente precisa que Ele entre em nossas vidas, que Ele entre em nossos corações, que Ele coloque para fora, tire de nós as nossas falhas, que Ele tire de nós os nossos erros, Ele simplesmente nos ajude a nos livrar do nosso velho homem, do orgulhoso, do maledicente, do escarnecedor, do invejoso, do rabugento, do sanguinário. A gente precisa da graça, da misericórdia e da compaixão do Senhor. Mas para tudo isso vir, a gente precisa abrir a porta e falar: Pai, eu não sou nada. Eu erro tanto, mas eu preciso do Senhor para transformar a minha vida. Eu não sei como eu vou fazer, mas o Senhor pode fazer. A gente precisa ter esse coração quebrantado de um arrependimento genuíno, e aí a gente olha para o Davi. A palavra diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas a gente olha para o Davi perante a sociedade, Davi, ninguém dizia que Davi era crente, Verdade. pelos comportamentos, né? Mas assim, ele se arrependia e ele ia buscando mudança de comportamento, o arrependimento genuíno. E é isso que a gente tem em nossos casamentos fazer. Antes de perdoar o nosso cônjuge, nós temos que pedir perdão a Deus. Porque a ferida não começa no cônjuge, mas dentro de nós. E ela só vai se alastrando. Segundo os estudiosos, pode causar doenças sérias. Porque aquilo vai se acumulando, não somente em nós, mas no cônjuge. Porque nós não liberamos o perdão. Nós não pedimos perdão ao Senhor. Eu vou citar aqui um caso, assim, eu não vou citar nome, é de uma pessoa afetivamente muito importante para mim. É uma mulher extremamente inteligente, eu acho que foi a mulher mais inteligente que eu tive o prazer de conhecer. Essa mulher, ela é um ser humano extraordinário. Ela conheceu o ex-marido dela pela internet, orou e ela sentiu que era de Deus, que eles deveriam se casar. Fez festa, se casou, foi uma festa linda, bababá, comprou apartamento, mobiliou tudo. Essa mulher morou com esse homem 5 anos, e nunca houve a consumação do casamento. Eles nunca, nesses 5 anos, ela sempre foi rejeitada por esse homem. Mas esse homem, ele saía com o amigo dele, ele dormia no apartamento do amigo dele, ele estava sempre cercado de amigo. E toda vez que ela conversava comigo, que a gente era muito próxima, eu tenho um amor por ela, construímos uma amizade, embora estejamos distantes hoje, geograficamente falando, falava: Fulana, olha só, eu acho que isso daí não é casamento, não. Eu acho que você tem base legal, porque se não foi consumado, você pode se divorciar. Eu acredito que você. Não, mas ele vai mudar, ele vai mudar, ele vai mudar, ele vai mudar. Aí pediu ajuda para vários conselheiros, terapeutas, pastores. E tudo que ela ouviu nesses 5 anos, quase 6 anos de casada, insiste, continua, insiste, continua, insiste, continua, porque se você se separar, você vai estar errada, se você se separar, você vai estar pecando, porque é pecado o divórcio, é pecado o segundo casamento. Eu, na minha cabeça, falava: gente, mas nunca houve consumação. Então, o casamento ele não foi efetivo, porque para ele ser efetivo juridicamente, eu acredito, posso estar até errada, que tem que ter a consumação. E ela conversava comigo e chorava, e a gente orava. Eu não vou ser hipócrita de dizer que eu aconselhava ela a permanecer casada. Não, eu sempre aconselhei ela a se divorciar, porque ela estava morrendo por dentro. Ela era uma mulher muito, muito ativa, uma mulher muito gentil, uma mulher muito amorosa, uma mulher muito inteligente, uma mulher extraordinária.
Então, sempre que ela se abria comigo, eu falava: "Amiga, se eu fosse você, já tinha procurado me separar, porque você está morrendo por dentro". Foram esses longos meses, até que, enfim, ela decidiu entrar com a documentação de divórcio. Mas essa mulher, ela já estava tão ferida, tão amargurada, recebendo tudo quanto é tipo de rejeição, a igreja que ela congregava, dos pastores que a lideravam, que ela foi adoecendo por dentro, porque ela estava ferida, ela estava se sentindo culpada, ela estava se sentindo que o problema era ela, que ela era o erro, e se ela se divorciasse, ela era errada de todas as formas. Ela carregava a culpa como se ela fosse a responsável para esse casamento dar certo. E na realidade isso é uma utopia. São dois, não é ela sozinha. E quando ela entrou com a ação para se divorciar, os membros da igreja a excluiu, ela foi rotulada de várias coisas. O pastor basicamente expulsou ela da igreja e essa mulher já se separou desde 2018. Até hoje, ela tem traumas desse relacionamento. Até hoje, ela tem feridas emocionais que gerou doença nela por conta, principalmente do auto-perdão. Ela não se perdoava. Ela se sentia culpada por toda essa história. Ela achava que ela era o fracasso. E ela não ter se perdoado causou nela várias doenças. Agora que ela está se libertando dessas doenças causadas pela falta de auto-perdão. E é algo sério você se perdoar, porque algo nesse tipo, dessa grandeza, o histórico não tem como dizer que é porque, infelizmente, as pessoas querem achar, vir com seus achismos sem saber como você está em quatro paredes. Sim, assim, eu como testemunha dela, que assim a gente conversava muito. Hoje em dia a gente conversa uma vez, a gente conversava muito, a gente ficava horas conversando, assim. Para mim, como amiga, era muito difícil ter a percepção da dor dela e tentar desconstruir essa ideia de que ela não tem culpa. A culpa não é dela. E aí vem o peso da sociedade, vem o peso psicológico, vem o peso da religião Sim. e vem o peso do seu fracasso, porque você sente que você fracassou. E como você administrar tudo isso e se auto-perdoar? É uma tarefa árdua, difícil, e só Deus para poder te libertar dessas feridas emocionais, não que você não causou, mas que foi causada em você. Porque você fazendo tudo, a partir do momento que você casou pelo seu cônjuge e não ter reciprocidade, mas aí você sai de casa. Aí aquele cônjuge, ele tem uma atitude com você que deveria ter dentro de quatro paredes. Aí ele começa a demonstrar para todo mundo que ele é um ótimo marido, que ele é uma pessoa exemplar, né? Aí esta mesma pessoa está dentro da igreja com a sua esposa, mas não houve o ato, ele negou a consumação a ela. E todos os meses foram se passando, ele continuou negando. É pecado negar, porque a partir do momento que você se casa, o seu corpo passa a não ser mais seu, mas sim do seu cônjuge. Estou falando de ambas as partes. E você negar não somente isso, mas você começa a negligenciar tudo dentro do seu casamento. E assim, eu posso te dizer, porque a gente conversava muito, e o quanto que ela se sentia culpada, o quanto que ela tentava agradá-lo de todas as maneiras, a roupa limpinha, casa limpinha, comidinha que ele gosta, todas as maneiras do que ela aprendeu, porque ela é uma pessoa muito espiritual, não digo nem religiosa, muito espiritual, porque tudo ela ora, tudo ela pede permissão, tudo ela pede discernimento ao Senhor.
ela se sentia muito culpada nessa questão de que ela era uma boa esposa, ela era uma esposa sábia, ela tentava de todas as maneiras e não tinha a reciprocidade. E quando ela buscou no pastor, na psicóloga, na terapeuta, só que assim, por ser uma pessoa muito espiritual, ela sempre buscava pessoas que tinham a mesma fé para aconselhar. Eu fui a única que aconselhar o contrário, e não vou dizer que não aconselhei porque eu vou estar mentindo, não porque você vai estar mentindo para mim mesmo. Eu era a única que falava, amiga, divórcio, amiga, tu tá morrendo, amiga, não, amiga. E ao mesmo tempo ela ter que criar um personagem para a família que morava longe para dizer que tá tudo bem, que tá tudo ok. A única pessoa que ela tinha liberdade para falar e que não era julgada, para se abrir, era eu. E quando ela me chamava para conversar, às vezes era horas. E como para mim era muito difícil, porque o parâmetro que eu tenho de relacionamento, assim, fora as pessoas de referência, é eu e o meu marido. E o meu marido, a gente tem um parâmetro e nada do que eu vivo com meu marido servia para que eu pudesse orientar essa pessoa. Então, a minha única orientação era o acolhimento e a escuta. Minha única orientação, porque eu não tinha parâmetro para falar. Então, eu tinha que ouvir. E a dor dessas feridas provocada por outra pessoa e a dor de não se auto-perdoar, de reconhecer que a falha não era dela. Foi gerado uma dor muito intensa e emocional nela. E, na verdade, sem consumação, não há casamento. Não, e aí foi gastrite, obesidade, várias úlceras, foram vários problemas, vários problemas. Porque aquilo chegou ao fim da estrada, mas ela não liberou perdão para ela. Então aquela ferida ficou nela e foram do espiritual começou a se tornar uma dor, uma ferida fisicamente falando. E aí foi se alastrando mais feridas, porque ela não teve o auto-perdão. Olha quanto o perdão é importante, nós liberarmos. Primeiro, nós temos a consciência dos nossos atos, das nossas atitudes para com o nosso cônjuge no nosso dia. Não podemos nos eximir de nossas responsabilidades, porque lá fora, quando o nosso chefe ou alguém fala mais alto, fala alguma coisa, nós engolimos a seco. Sim, eu não fui criada, quer dizer, quando eu era mais nova, eu frequentei a igreja, mas assim, eu frequentei por obrigação, então muitas vezes eu ia com muita raiva, com muito rancor no coração, e o que eu via de família estruturada eram todas famílias católicas. Então, eu me converti assim que eu casei, com 21 anos. Ainda estou aprendendo muita coisa, leio muita Bíblia, mas às vezes eu tenho muita dificuldade. Mas uma coisa que até o presente momento eu tenho muita dificuldade de entender nos relacionamentos de pessoas evangélicas é que essa questão dos pequenos conflitos, eles não se autorresponsabilizam. Isso eu tenho uma dificuldade enorme, porque é tudo culpa do inimigo. E aí, vamos ser sinceros, na situação lá que você fala, não faz mais do que tua obrigação, é culpa do inimigo? Não, Não é culpa não do é culpa do inimigo. inimigo. É você que não teve domínio próprio. É você que não teve autocontrole para não dar uma resposta. Não é culpa do inimigo. Ela viveu muito isso, sabe? É culpa do inimigo, é culpa do inimigo, é culpa do inimigo. Então você terceiriza a sua responsabilidade. A culpa é de alguém externo. Tá dando crédito para alguém que nem deveria dar. A culpa é sua. Sim, a culpa é minha. Mas aí eu reconhecer essa minha culpa, eu vou estar me colocando numa posição de fraqueza. Eu reconhecer essa minha culpa, eu vou achar que eu vou estar dando moral para o outro. E não, gente, a gente precisa descer mais. O inimigo existe? Existe. A palavra diz que ele vive ao nosso derredor, procurando alguém que possa estragar. Ele existe? Existe. Mas a palavra também diz, quando a gente se aproxima de Deus, o inimigo se afasta
de nós. Sim. Então, qual é o segredo? É a gente se aproximar de Deus. Até se o corpo estiver ali sepultado, o mal não pode se aproximar se ele já pertencer a Jesus, se ele pertencer a Deus. Ele Exato. não tem autoridade para. Ninguém tem autoridade para encostar naquele corpo. Então, a gente, como casal cristão, volta a dizer: me converti, tem aí uns anos, leio a Bíblia por minha conta, busco entender. Tem dia que eu falo bastante, Senhor, não estou entendendo nada disso, me ajuda. E busco. Tem dia que eu saio bem entendida, tem dia que eu não entendo muita coisa, mas assim, eu não consigo aceitar isso dos casamentos de pessoas cristãs, porque constantemente, quando alguém vem conversar comigo, isso é 98% das vezes. É culpa do inimigo. E aí eu falo, me desculpa, acho não, isso aí é seu comportamento, não é o inimigo, não. É você que está agindo errado. Aí quem é endemoniada sou eu. Aí é eu que estou errada, porque eu não tenho visão espiritual. Gente, vamos ter um pouco mais de consciência. Verdade, Vamos ter um pouco mais de consciência. verdade. Vamos assumir nossa responsabilidade. Vamos pedir perdão, mas vamos ter mudança de comportamento. Porque senão a gente vai viver num ciclo vicioso que daqui a pouco ninguém aguenta. É mais fácil eu botar a culpa nos outros. Mas essa fatura chegou tão alta. Mas como assim? Ué, mas eu saí comprando sem além do que eu deveria? Meu salário é X, eu comprei Y e ia perder de vista. Vai chegar no mês, vai causar o quê? Vai estar um rombo, vai estar no cartão vermelho, no cheque vermelho. E aí eu vou chegar e vou falar, pô, foi o inimigo que me fez eu comprar? Não, eu é que perdi a noção e saí comprando tudo que não deveria comprar e simplesmente agora eu vou culpar quem? Não, vou culpar o inimigo. Eu não estou dizendo que o inimigo não tem ação dele, porque isso é um fato, ele tem. Mas eu preciso ter a minha autorresponsabilidade pelos meus atos, pelos meus comportamentos, pelas minhas ações, pelas vezes que eu feri, pelas vezes que eu magoei, pelas vezes que eu fui infiel, pelas vezes que eu estou sendo infiel financeiramente. Aqui é muito engraçado que, às vezes, a menina da administração, ela fica na portaria. E aí, esses dias, ela me chamou e falou assim: aí, Kel, é muito engraçado, você é a única mulher que chega às coisas e você não tá nem aí que teu marido vê. Teu marido sabe tudo que tu compra. Eu falei, não, é porque muitas vezes é ele que compra e muitas vezes antes de eu comprar, eu falo para ele, amor, eu vi isso. O que que tu acha? Eu posso comprar? Se ele me der o aval, eu compro. Muitas vezes ele fala, não, nem quero saber, amor, pode. E a gente faz isso, mas ela falou, a maioria dos casais não fala nada para o meu marido, não conta nada para o meu marido, não. Então, isso daí acaba se tornando uma infidelidade financeira. Porque eu estou escondendo algo do meu marido. Na verdade, do meu marido ou da minha esposa. E na verdade não está escondendo nada, porque no final do mês vai ser descoberto. Vai ser descoberto. E E aí? aí depois, perdão, vai adiantar, gente? Não, Não a vai gente adiantar. tem que se corrigir. E aí vai dizer que foi o inimigo? Não foi o inimigo. Eu não soube controlar as minhas emoções. E aí, de repente, eu tenho alguma questão, eu acabo descontando nas compras, porque é tão bom comprar. Verdade. É É, muito é bom. uma, é, a gente libera tanta ocitocina quando a gente está comprando, é tão gostoso. Mas é bom comprar de forma De consciente. forma consciente. E ser bem consciente, não botar a culpa no inimigo. É igual aquela questão. Eu estou ali na sala, vendo televisão, minha esposa está trabalhando, cuidando da casa, cuidando do filho, né? Fazendo a tarefa do filho, fazendo feijão, varrendo a casa, e eu ali, no bem bom, no celular. Ué, é o inimigo? Não, Ou é eu que não tomei uma atitude de homem, de varão da casa, para ir lá e ajudar minha esposa no que tem que ajudar? Porque, afinal de contas, esposa não é empregada. E nem o esposo é empregado. Ambos são uma equipe. exatamente. Aí, para a gente reconhecer o auto-perdão e pedir perdão, a gente tem que ter essa consciência da nossa falha. A gente tem que ter a consciência do nosso erro, da onde a gente está errando. Olha, eu estou errando porque eu sou dorminhoca. Eu durmo muito. Estou errando, tenho que me corrigir. Eu estou errando porque eu sou preguiçosa. Estou errando, tenho que me corrigir. Eu estou exemplificando, tá? Eu estou errando porque eu sou isso eu sou, muito bagunceira.
Então, eu estou errando porque eu sou bagunceira. Tenho que melhorar, me organizar mais. Então, a gente tem que reconhecer o nosso erro, a nossa falha, para aí a gente pedir a Deus, pedir perdão, nos perdoar pela nossa falha e pedir perdão ao nosso cônjuge. Precisamos ter esse exercício, essa autorreflexão, para poder a gente implementar uma ação. E não botar culpa em ninguém, muito menos no inimigo. Botar a culpa O inimigo ele vai trabalhar. Mas se eu manter a porta fechada, ele não vai entrar. Se eu estiver buscando, se eu estiver orando, se eu estiver fazendo o meu papel, ele vai entrar? Não. Ele vai arrumar lá o jeitinho dele. Eu vou cair se eu quiser, não é? Quando você se aproxima de Deus, a palavra declara, não vou lembrar o versículo, mas a palavra declara que quando a gente se aproxima de Deus, ele se afugenta de nós. Então, como cristão, o que a gente tem que fazer, já que foi gerada essa crença limitante que tudo é um inimigo, porque eu percebo que isso é uma crença limitante enraizada na maioria dos casais cristãos que eu conheço. Quando eu paro para conversar, é isso que eu escuto sempre. E essa é uma crença limitante, é uma crença enraizada de transferência de responsabilidade. Então, vamos trabalhar na crença da palavra. Vamos lá no versículo que diz: se aproximar de Deus e ele se afugentar de nós. Então, quem é maior, o inimigo ou Deus? A gente tem que crer num Deus poderoso, soberano, que criou a instituição do casamento. É nele que a gente tem que se fortalecer, é nele que a gente tem que buscar, é nele que a gente tem que meditar, é nele que a gente tem que pedir as orientações para a gente crescer como marido, crescer como mulher, para a gente crescer como pai, crescer como mãe. Porque, gente, se deixar pela gente, a nossa carne é fraca, a gente vai cair. Se a gente cair, vamos cair reconhecendo a nossa falha. Sim. Então, como cristão, eu acho que a gente tem que se aproximar mais de Deus. É igual uma questão. Quantas vezes você foi no meu trabalho? Várias. Mas você foi várias vezes no meu trabalho por um motivo. Por quê? Eu chego, assim que eu inaugurei uma loja, primeira semana de inauguração da loja, começou o burburinho entre as caixas. Fábio tá demais, tá demais, tá demais. Por quê? Porque várias clientes começavam a ver o Fábio, né, o gerente, posicionamento do gerente, do responsável da loja e tudo mais, e começar a querer me cantar. Eu olhava a situação, teve mulheres, e isso foi até recente, de ficar nua dentro da loja. Eu tive que correr, porque é exatamente o que eu estou contando, de ficar nua dentro da loja. Minha esposa ficou sabendo? Sim. Ficou sabendo na hora, eu liguei para ela, amor, a situação, é claro que eu estava rindo de montão, né? Mas, amor, a situação é essa. Eu não vou dar a brecha para o inimigo. Quando eu vejo que a coisa tá quente, não por minha causa, mas porque o indivíduo, ou a moça do lado de lá, ela não quer ter a percepção de que eu sou um homem casado e sério, aí eu falo, amor, vamos dar um pulinho lá no trabalho para dar um rolezinho? Minha esposa vai, se arruma, porque eu tô enxergando, aí o inimigo tá trabalhando. Eu começo a rir, eu falo assim, cara, aí eu começo a rir, eu falo, meu Deus, tu já perdeu. Ainda eu faço assim, pego meu pé e esfrego na cabeça do inimigo, eu falo, tu já perdeu. Mas eu tenho que ter a minha consciência do certo e do errado. Porque vai vir uma menina bonitinha, né? Tal, do jeito que aparentemente eu gosto. O inimigo vai usar. Aí, se eu começo, né, a me deleitar no charme, a me deleitar no papo, na conversa bonitinha, decotezinho, cheirosinha. Aí eu começo, né, a dar liberdade. E o inimigo tá ali. O inimigo vai dar mais corda. Aí eu caí. Aí depois eu caí, tudo tá se acabando, o mundo tá se acabando. Eu vou falar o quê? Foi o Foi o inimigo? inimigo? Não. Mas eu não tive a percepção antes. Teve a percepção. Eu acho bem interessante esse ponto que você colocou. Por quê? Porque muitas vezes, por ser homem, muitas vezes as pessoas falam: ah, mas você é homem. Se a mulher tá te dando em cima, você tem que honrar as suas crenças, porque você é homem. Então, tem essa crença que o homem, independente dele ser casado ou não, por ele ser homem, ele tem que aproveitar essas oportunidades. E isso é uma mentira deslavada. É homem, é casado, você tem que honrar a tua família, você tem que honrar a tua esposa. E aí o cuidado, porque você reconheceu também que
existe uma fraqueza e a palavra diz: aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. E na realidade a gente não está em pé, a gente acha que está em pé, a gente está ancorado na bengala, que a bengala quem é? O Espírito Santo, nos exortando, nos confrontando do nosso pecado e nos levando ao arrependimento do nosso pecado. E o arrependimento tem que ser diário. E o arrependimento tem que ser diário. E a mudança de comportamento tem que ser diária. Sim. Porque qualquer atitude equivocada que eu tenha fora de casa, eu vou trazer. E isso vai vir para o meu cônjuge. Exatamente da mesma forma, quando eu trabalhava, a gente sempre teve muito um no trabalho do outro, isso desde que a gente casou. E quando eu recebia cantada, porque também não vem só a cantada da parte dele, vem cantada também dessa parte. E quando eu estava no trabalho, era muito engraçado que no início eu recebia muitas cantadas porque eu sou uma pessoa muito simpática. Eu sou muito feliz, assim, Deus me ajuda para que eu seja alegre. Então, eu estou sempre rindo, estou sempre brincando, sempre na descontração. E muitas vezes o outro acha que isso é dar mole. E muitas vezes eu já fui mal interpretada pelo outro. E quando eu recebia cantada, eu sempre falava assim: pelo amor de Deus, eu tenho uma Brastemp em casa. Eu vou trocar uma Brastemp por uma Continental, 1,83 de altura e uma desse tamanho. E eu falava mesmo, falava. Eu sei que homem tem um complexo de inferioridade com relação ao tamanho. Isso é psicológico. Então, sabendo dessa fraqueza, eu jogava sujo com a cantada. Para que eu vou trocar minha Brastemp de 1,83 com uma pica desse tamanho por uma Continental? Não tem lógica. E aí eu falava, a pessoa do outro lado ficava altamente constrangida. E aí acabava a graça, rápido. E no dia seguinte eu pedia para ele me buscar, mesmo que não fosse um dia que ele pudesse me buscar, mas eu chegava para ele: amor, aconteceu isso, isso e isso. Eu, por favor, gostaria que você desse um jeito de me buscar amanhã. Ele chegava lá. Ele chegava no horário e no momento que eu falei, porque era o horário e o momento que aquele fulaninho ia sair, e ele chegava e chamava: "Ó, a pessoa vinha, deixa eu te apresentar, esse aqui é a minha Brastemp, esse é o Fábio que eu te falei. Amor, esse aqui é o fulano de tal." Acabava com a graça. Não foi uma vez, não. Foram Várias vezes. Eu chego, aperto a mão, e aí, brinco. Ela já sabendo de tudo, brinco e tudo. Aperta a mão, beleza, meu amigo? Beleza, beleza. Tá tudo certo, vida que segue. Teve ação no mundo espiritual? Teve, mas teve o reconhecimento e a batida na porta da cara. Então, a gente, como cristã, a gente tem que... E não somente você me honrou no seu trabalho e dentro de casa. Só pela atitude de você chegar para mim, amor, aconteceu isso, isso e isso. Vai lá, a hora, assim, assim, assado, que eu tô te esperando. Isso é extremamente importante no relacionamento nos dias de hoje. A sinceridade. Porque a partir do momento em que nós omitimos algo, nós estamos errando, nós estamos pecando. E aí a gente tem que pedir perdão ao nosso cônjuge por nossas atitudes equivocadas. Porque nós estamos deixando de ser sinceros com o nosso cônjuge. Aí é vir para os pés do Senhor. O segredo é você vir para os pés do Senhor, pedir para que Ele examine o seu coração e tire tudo que te afaste da presença dele, tire tudo que te afaste de você ser um marido segundo a vontade dele, de você ser uma esposa segundo a vontade dele, de você ser um pai segundo a vontade dele, de você ser uma mãe segundo a vontade dele. Você pedir para que ele tenha compaixão, para que ele tenha misericórdia da sua vida e que ele converta seu coração, porque o seu coração, você não tem que ser guiada pelo seu coração, porque o seu coração é enganoso. Você precisa que seu coração seja convertido diariamente. E aí há um quebrantamento diante dos pés do Senhor. Sim, é você reconhecer as suas falhas, é você reconhecer onde que você está errando e pedir para que ele te ajude a transformar esses comportamentos, porque ele é poderoso para transformar. Ele é poderoso. Ele é poderoso para te mostrar uma nova perspectiva. Ele é poderoso para te perdoar e para te fazer pedir perdão. Ele é poderoso para te levar ao arrependimento dos seus atos. E aí é só o Senhor.
E você tem que se arrepender. Você tem que se arrepender. Porque você é falho e você, dependendo do que você venha fazendo, você vai causando angústia, tristeza, vai trazendo sentimentos ruins, negativos para o seu cônjuge. E isso acaba afetando muito, em muitos casais, a parte sexual. Hoje, estava conversando com a minha esposa enquanto ela estava estudando e trazendo relatos do que ela está estudando de pessoas casadas há anos, 17, 16, Os casos de estudados. 18 anos sem ter relacionamento sexual. Porque possivelmente foi criando um vácuo de dia após dia, de ofensas ditas. Aí os dias foram se passando. A minha forma é o quê? Eu vou negar sexo. Se você não se corrigir, eu vou negar. Eu começo a negar sexo. E por parte de lá, começa já sentiu que está errado, ao invés de chegar e pedir perdão, de conversar, porque, pera lá, gente, casou, você vai conhecer a pessoa com quem você está casada no dia a dia, um olhar, uma forma no falar, no se expressar do dia a dia, vai mudar. Você não consegue ter a percepção de que algo está errado entre vocês e a comunicação. Aonde está a comunicação que deve ter no relacionamento? Aí os dias vão se passando, semanas vão se passando e simplesmente um não está conectado mais com o outro. E aí as coisas pioram, porque sexo é conexão. E aí vem a negação por parte do sexo. E aí piora tudo, dia após dia. Ele vira uma moeda de troca, né? Se você me ajudar nas tarefas de casa, você fizer tudo certinho, se eu tiver vontade, e aí a gente condiciona a relação sexual ao se. Aí tudo bem, eu vou ter relação sexual com você. Se não, não. E aí vai promovendo afastamento, afastamento, afastamento. Nesse relato, eu faço curso e, como colegas de turma, a grande maioria são psicólogos, e eles estavam discutindo algumas situações. E nessas situações, 13 anos sem relação sexual e 18 anos sem relação sexual. Ou seja, são amigos morando na mesma casa, né? É uma sociedade para pagar boletos. Exato. Porque se não tem relacionamento sexual, eu pelo menos acho que não tem casamento. E isso podia ter sido corrigido nos primeiros dias, há anos que se passaram, pelo simples fato de você ter consciência e falar: amor, me perdoe, eu disse algo, te feri, me desculpe, vou fazer o possível para não cometer mais esse erro, me ajude a me corrigir, peço essa ajuda. Porque são muitas coisas na cabeça, mas da mesma forma que é para o homem, também é para a mulher. De a mulher, né, tem um post que anda nas redes sociais, que a mulher, ela tá com 3 crianças, aí ela tá varrendo ao mesmo tempo, ela tá cozinhando. É uma montagem muito bem feita que eles fizeram, de um desenho. A mulher tá se virando em mil e uma coisas e o marido tá ali, virado de costa para ela, no celular. Como assim? Onde fica a responsabilidade do homem? Mas aí também tem a responsabilidade da mulher, nesse caso. Porque vai criando uma bola de neve dia após dia. E o pedir perdão é o primeiro passo da correção, da falta de comunicação. Porque se você não se comunica com o seu cônjuge, como é que você vai saber que o seu cônjuge está sentindo e como você se corrigir? A partir do fato do seu cônjuge se abrir para você os sentimentos, aquilo que você a deixou triste, aquelas ofensas que foram ditas, aquelas situações que não foram feitas ou não foram realizadas. O simples fato de você pegar e retirar o lixo pode criar como você corrigir isso? Comunicação. Como você corrigir isso? Através do perdão. E você se perdoar para que você não cometa isso novamente com seu cônjuge. E chegando no dia seguinte, Senhor, peço perdão pelas minhas falhas, porque somos falhos.
Me ajude, Senhor. Converta meu coração, examine meu coração, tire de mim o que não provém de ti. Me ajude em minhas fraquezas. Me oriente, Senhor. Eu preciso do Senhor. Me ajude, porque como falho, reconhecendo a minha falha, eu preciso do Senhor, sabe? Me ajude. É assim, é o que eu faço muito, porque como mãe eu erro muito, como esposa eu erro. E às vezes eu penso, caramba, eu acho que o Senhor nem ia aguentar mais. Às vezes eu tô lavando a louça, eu tô ouvindo uma pregação e tô pensando, Senhor, me ajuda. Preciso melhorar nisso. Me perdoe, Senhor. Me ajude, Senhor, porque tenho a consciência das minhas falhas e eu quero me corrigir. Eu quero me corrigir porque eu quero ser a esposa que ele me chamou para ser, a mãe que ele me chamou para ser. Eu sei que por mim mesmo, na minha força, eu não consigo. Eu sei que por mim mesmo, na minha força, eu vou cair, eu vou errar e eu não vou reconhecer os meus erros. Eu não vou ter a responsabilidade, a consciência de me perdoar e de pedir perdão. Mas eu sei que nele eu terei essa consciência dos meus erros. Eu sei que nele eu irei me arrepender genuinamente dos meus erros. Eu irei pedir perdão e eu terei mudança de comportamento. Porque nele há mudança de comportamento. Inclusive tem um versículo, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo de 3 a 4, que diz assim: o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para sua mulher. E da mesma forma, a mulher para com seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim a esposa. E nós estamos falando aqui coisas que nós, como marido, como esposa, devemos exercer em nossa vida conjugal para com o nosso cônjuge. As atividades diárias não são mais dois, mas são porque cada um vem com a sua individualidade e se junta. Quando se juntam no casamento, passam a ser um. Toda tarefa que tem dentro de uma casa passa a ser do casal. Nos dias de hoje, a maioria dos casais, tanto o homem quanto a mulher, estão trabalhando. E por que não chegar dentro de casa e fazer as tarefas como tem que ser feita? E aí eu vou jogar responsabilidade para minha esposa ou ela para mim. Aí ali vai ter uma desavença, ali vai criar uma ruptura por algo que simplesmente eu poderia fazer, praticar, ela também, a gente chegar, conversar, sentar, jantarmos juntos, fizemos a janta juntos, ou simplesmente a janta já estava feita, sentamos juntos, perguntamos como que foi o dia um do outro, se tiver filhos, como é que foi o dia dos nossos filhos, se cuidar de uma forma harmoniosa, de eu olhar para minha esposa e falar, amor, tá bem, tô sentindo que os seus olhos estão meio cansados, estão com sono, ela a mesma coisa para mim, de perceber que meu filho está tossindo, porque quando o tempo muda, né, já vem já a garganta, os espirros, a tosse, e aí é só um que percebe, mas ali os dois, ó, vão se ajudando. E aí quando chegar no momento de dormir, os dois vão se conectar, os dois vão se unir. E aí, aquela tomada que foi ligada, a luz vai se acender, vai ficar radiante. E o Espírito do Senhor, ele habita ali. É isso, varão. Comece a ter essa percepção, mas antes de tudo, perdoe-se, perdoe-se. Para você tirar tudo isso que está dentro de você e perdoe o seu cônjuge. Amor, me perdoe por qualquer coisa que eu tenha dito ou feito. Me perdoe também por qualquer coisa que eu tenha dito ou feito. Você está perdoado por mim. Eu espero que você também me perdoe e que nós possamos ter atenção em nossos comportamentos, em nossas ações, para que nós possamos minimizar os nossos erros, um para com o outro e para com o nosso filho. Vamos manter sempre a comunicação. Precisamos. Sempre nos comunicar, ser sinceros, honestos. E vamos sempre pedir a Deus que Ele seja a primazia do nosso relacionamento.
porque sem Ele Como diz, ele é o caminho, a verdade e a e a vida. vida E é esse caminho que a gente tem que seguir. seguir. Porque vamos estar sempre propícios a Cair. cair, a errar. Mas não importa quantas vezes a gente venha cair, de que forma vamos nos levantar, de que forma vamos reagir, vamos corrigir. Porque cair quer dizer que você vai se levantar. Mas como você quer? Você quer se levantar da mesma forma que caiu ou se levantar e ser uma nova criatura? Ser um novo marido, ser uma nova esposa, ser um novo pai, ser um novo filho. É isso. Eu vou me erguer, vou tirar a poeira, vou olhar para frente, vou falar: eu quero ser uma pessoa diferente. Dentro da minha casa tem que ter amor. Dentro da minha casa é a minha casa, é o meu porto seguro. Tudo pode acontecer lá fora, mas parece que a nossa casa é onde, sabe, é aquela fortaleza. Mas a fortaleza não está em quatro paredes, mas está no que simboliza, que é Deus, que é a pedra, a casa que foi feita sobre a pedra e as pessoas que moram nesta casa. Porque o vento vai passar e a casa vai permanecer ali firme e forte. Agora, se eu tiver uma casa na areia, no barro, a primeira enxurrada que tiver vai levar tudo e todos vão junto, porque minha casa não estava alicerçada na rocha. E a rocha É Jesus Cristo. e é isso, meu amigo, é isso, minha amiga. Que Deus abençoe grandemente a sua vida conjugal. Que Ele quebrante o seu coração, que você esteja apto a se perdoar e a liberar perdão. Que Ele haja na sua vida de maneira sobrenatural e que você viva em seu casamento, em sua família, o extraordinário que vem da parte do Senhor. Agradecemos. Se você ficou até aqui, agradecemos pela sua companhia. E se esse episódio fez sentido para você, eu peço que você encaminhe para alguém, que você curta, comente, compartilha e ative as notificações, porque sempre que a gente colocar um novo episódio no ar, você saberá. Agradeço a sua companhia mais uma vez. Muito obrigada por ter ficado até aqui e que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família. Mas eu também gostaria de saber, nos conte aí nos comentários, você libera perdão com facilidade ou você tem dificuldade de liberar perdão? Você auto se perdoa ou fica guardando a mágoa para si mesmo? Isso aí, deixa nos comentários e aproveite para compartilhar o Tá na Rotina, canal, podcast com amigos, conhecidos e familiares. Vemos no próximo Até a episódio. próxima. Deus abençoe.